Essa noite é a noite da campanha Provação e Fé. Quem que já não teve provação neste mundo? Todo mundo eu acho que já teve provação, mas todo mundo também teve fé para vencer essas provações, não é verdade? Vamos falar hoje a respeito de um homem, que eu preguei essa palavra lá no assentamento. Deus falou muito no meu coração a respeito desta palavra. No livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, do verso 2 em diante. Gênesis 22, 2. Todo mundo conhece esse homem, conhece também o que esse homem passou, mas Deus tem mostrado algo diferente. Acharam aí Gênesis 22, 2? A palavra diz assim, ó: e disse Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho. Fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus já dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com os jumentos, e eu e o moço iremos até lá, até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra aqui, irmãos, mostra algo de um homem que passou por muitas tribulações, passou por muitas dificuldades, teve muitas barreiras que se levantaram durante a vida desse homem. Teve promessas de Deus, mas esse homem, Abraão, irmãos, um homem considerado pai de nossa fé, esse homem, ele tinha algo sobre a sua vida, que o mais importante na vida desse homem não era a riqueza, não era seus gados, não era o patrimônio que ele tinha, não. O ouro, prata, não. A maior riqueza que esse homem tinha era um coração voltado para Deus. Irmãos, quando nós servimos a Deus em espírito e em verdade, muitas vezes nós passamos por provações. E existem provações que provações malignas, e tem também aquelas provações que Deus deixa prosseguir na nossa vida. Mas o que nós vemos aqui na vida desse homem, um homem que recebeu uma promessa de Deus, que ia ter um filho,
Ele já tinha um filho com outra esposa, mas ele recebeu uma promessa de que a esposa ia ter um filho, a esposa legítima. E Deus prometeu e cumpriu. Mas agora nós vemos na palavra do Senhor que aqui Deus fala com Abraão de uma forma tranquila e calma. Abraão, pega o teu filho e vai até a montanha que eu vou lhe mostrar. E ali você vai sacrificar em holocausto ali o seu filho. A Bíblia não relata que esse homem nem sequer questionou, nem sequer falou nada com a esposa, nada ele disse, ele apenas obedeceu. Obedeceu a voz de Deus. Ele preparou o holocausto, preparou tudo o que tinha que preparar, chamou 2 moços e olha, partiu. Os irmãos sabem que todo servo de Deus que tem sua família, que tem seus filhos, os filhos que está sempre na igreja, que está sempre com os pais na igreja, eles conhecem o andamento da igreja, o ritual da igreja, o que acontece dentro da igreja. As crianças vê. As crianças percebem que no dia da Santa Ceia, eles sabem para que serve a Santa Ceia. E esse homem começou, levantou de madrugada, pegou o jumento carregado com o material para o holocausto e começou a caminhar. Irmãos, você teria coragem se Deus falasse: olha, eu quero o teu filho em holocausto? A irmã tem essa criança aí. De quem que é essa criança aí, irmã? É sua? Só daria ela em holocausto? Se Deus falasse com a senhora, olha, eu não sei o nome da senhora, mas se Deus falasse: olha, você pega essa menina e vai lá num tal certo lugar, e ali você vai sacrificar ela em holocausto, vai queimar, ninguém teria coragem, né? Agora você imagina o coração de Abraão, o coração daquele homem, caminhando com o seu filho. Passou 1 dia, 2 dias, ao 3º dia, que ele foi avistar o lugar aonde ele ia lá sacrificar o seu filho, o seu único filho. Deus pediu o seu único filho. Mas se ele fosse um homem teimoso, desobediente, ele podia falar: não, eu vou pôr Ismael, né, que já está criado, já está grandão, já viveu um pouco. Mas não, ele obedeceu, irmãos. O coração dele passou aqueles 2 dias até chegar ao 3º dia. Mas, irmãos, quantas vezes aquele homem não olhava para o seu filho, né? E não falava nada com Deus. Ele não reclamava. Simplesmente ele caminhava. Mas de vez em quando o filho falava: mas pai, tem algo errado aqui. Porque nós estamos indo para sacrificar um holocausto a Deus, adorar o Senhor e sacrificar, mas está faltando alguma coisa. Mas aquele homem, irmãos, ele já estava com sua fé viva. Ele estava com seu coração com certeza que ele ia lá, ia adorar a Deus, ia retornar. Você percebeu na leitura que quando ele chegou no lugar lá que Deus mostrou, é lá naquela montanha lá, ele falou para os seus 2 moços: olha, fica aqui que eu vou mais ali.
E logo nós adoremos lá o Senhor e retornaremos. Você está vendo aí que ele já estava na fé, que ele ia lá e Deus. E quando o menino perguntou pela última vez, mas pai, mas cadê o cordeiro? Meu filho, Deus proverá. Amém, igreja? Deus proverá o cordeiro. Irmãos, muitas vezes Deus deixa a aprovação chegar. Assim como chegou para o povo do passado, também chega para nós. Só que a aprovação nossa hoje é diferente. É uma aprovação que não é como antigamente. Jó recebeu uma aprovação, né? Passou ali momentos terríveis, porque além de perder famílias, bens materiais, ele perdeu, né, até a saúde. E Deus vendo ele, né, perdendo, mas ele não murmurou, ele prosseguiu. A muralha se levantou, mas ele foi em frente. E além dele ir em frente, ele não baqueou o coração, não, ele orava para aqueles que ainda murmuravam, aqueles que ainda falavam mal. Mas o que está acontecendo? Porque muitas vezes quando a pessoa começa a passar a aprovação, sempre tem aqueles que falam, mas o que será que está acontecendo com aquele homem? O que será que está acontecendo com aquela mulher? Se ele está passando provação, deve estar em pecado. Mas quando ele está numa bonança lá, será que ele está vendendo maconha, cocaína? Sempre é assim. As pessoas estão olhando. E assim também foi com Jó. E na vida de Abraão aconteceu diferente. Uma muralha se levanta, irmãos. E essa muralha ela tem que ser vencida. Custe o que custar, mas ela tem que ser vencida. Porque Deus vai fazer a parte dele. Mas a parte que toca para você, é você que tem que fazer. Deus não vai fazer a muralha cair que você não possa fazer, irmãos. A muralha sua é sua. A possível você vai fazer. Agora a impossível, Deus vai fazer por você, irmãos. Amém, igreja? Josué, quando chegou perante aquela muralha, ele olhou aquela muralha, falou, isso aqui, para derrubar isso aqui, precisa, né, 2 caminhões de dinamite bem para estrondar. Né? Mas naquele tempo não tinha dinamite, nem palito de fósforo não existia, era o fogo, tinha que fazer na pedra. Então ele tinha que obedecer a Deus, na fé, na palavra de Deus, né? Que Deus deu a ele. Olha, você vai fazer assim, assim, vai, caminha, rodeia a cidade. Mas o importante, irmãos, que essas muralhas crescem. Só que essas muralhas não enxergam o poder de Deus, não enxergam a presença de Deus. E a pessoa que é obediente, que observa a palavra de Deus, que vai nos cuidados de Deus, é Deus que vai à frente dele. Amém, igreja? Josué não ia sozinho, não, à frente ia a arca na presença de Deus. Abraão não foi sozinho para aquela montanha, ele foi caminhando, mas o olhar de Deus constantemente estava lá. Assim é Deus na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo, irmãos. Mas o que acontece muitas vezes, irmãos, é que nós só esperamos Deus fazer a parte dele. Ah, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, eu preciso disso. Mas na hora que é para fazer a nossa parte, nós não fazemos. E Deus espera nós fazer a nossa parte, né? Você pega a palavra de Deus, você vê os homens do passado, quantas barreiras se levantaram, quantas muralhas, né?
Era a muralha da fome, era a muralha do inimigo, era perseguição, era gafanhoto, era peste, era isso, era aquilo. Mas o povo de Deus estava ali debaixo da guarda de Deus. Estava debaixo das mãos potentes do Senhor. E a sua vida está debaixo das mãos de Deus? Está na direção do olhar de Deus, né? E quando Deus enviou Jesus para salvar a humanidade, Ele também olhava, observava o sofrimento de Jesus. Quantas muralhas se levantaram, quantas barreiras que se levantou diante de Cristo. Mas Ele desistiu? Não, Ele prosseguiu, Ele foi em frente, Ele batalhou, Ele pregou, evangelizou, Ele fez obras, curou enfermos, expulsou demônio, pessoas cegas, paralíticos, todos receberam cura. Aqueles que tiveram a fé viva, receberam. Irmãos, quando nós temos fé e acreditamos que tudo é possível, você vai vencer a muralha. Amém, igreja? Pode ser ela o que for, irmãos. Pode ser muralha que o inimigo coloca à sua frente. Pode ser muralha financeira. Pode ser muralha familiar. Pode ser social. Pode ser o que for. Mas é uma muralha. E você tem que vencer essas muralhas. E ultimamente as muralhas que estão se levantando agora são muralhas espirituais, né? Mas tem as muralhas que se levantam materialmente. Viu, irmãos? Essas também nós temos que estar de olho nela. Porque a muralha material, ela se levanta de várias formas. A espiritual você não vê, mas a material você vê. Mas quando você cuida da muralha material, a espiritual, Deus vai fazer a obra perfeita na sua vida. Mas se você não cuidar da muralha material, aí você não tem direito de cobrar Deus. Como você vai cobrar Deus se Ele está deixando o possível para você fazer? Agora o impossível, Ele vai fazer. Amém, igreja? Tem uma parábola na Bíblia que fala de uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e ela andava sempre encurvada. Curvada, né? Não podia nem olhar para cima. Aquela mulher tinha um espírito e andava encurvada. Muitas vezes o inimigo coloca uma muralha na sua vida e às vezes você começa a andar encurvado sem saber. Você começa a andar de cabeça baixa, você não consegue fazer mais nada. A sua vida começa a surgir problemas e você não consegue, né, resolver os problemas materiais. Irmãos, quando isso começa a acontecer, essa muralha, ela tem que ser derrubada, custe o que custar. Você tem que fazer do possível o impossível para andar de cabeça erguida, porque é essa muralha, irmãos, que vai determinar as mãos de Deus a operar na sua vida. E isso, irmãos, isso aí não depende só de Deus, não. Depende do seu caráter, da sua vida particular com Deus. Depende da sua conduta com Deus. Ah, mas todo mundo tem problema financeiro? Tem, todo mundo tem problema. Mas essas muralhas que se levantam, irmãos, muitas vezes,
a culpa não é de Deus, não, é sua. Às vezes você quer atravessar um corguinho, ele é fácil de atravessar, pulou o corguinho. Mas às vezes você vê um outro corguinho maior, um riozinho maior, você quer pular e não alcança a perna. E você cai dentro da água. Porque não pode dar o passo maior do que a perna, irmãos. E muitas vezes o diabo, o Satanás, com suas legiões diabólicas, está colocando barreira na vida de muitas pessoas. E isso aí, irmãos, fica impossível de Deus agir na sua vida. Por quê? Porque você está debaixo de domínio maligno. E essa muralha tem que ser quebrada. Porque quando você começar a quebrar essas muralhas, acertando essas coisas, e começar a caminhar diante de Deus, olhando para Cristo, não, Senhor, eu vou vencer essa muralha, seja ela o que for, mas faça as coisas direito, irmãos, para que Deus possa também fazer as coisas de bem na sua vida. Muralhas se levantaram na vida de Abraão, mas ele venceu. Sabe por quê, irmãos? Você pensa que ele não tinha problema? Tinha. Tinha problema, né, com a família. Né? Tinha problema com a família. Quantas famílias cristãs hoje, que, né, servos de Deus, que têm uma família grande, mas não conseguem, né, prosperar, porque na família grande, né, sempre surgem os problemas. E esses problemas, às vezes, por muita a gente não poder falar, não querer magoar. Mas o que Deus falou para esse homem, Abraão? Abraão, saia da sua parentela. Saia, aparta da sua parentela. Irmãos, muitas vezes nós temos que fazer isso. Sair fora. Ele saiu da parentela lá. Mas Deus, irmãos, Deus, ele falou algo para Abraão. Falou, olha, saia da sua parentela. Quando Deus falou a Abraão, pega o seu filho. Foi uma coisa só. Quando Deus falou, olha, sai da tua parentela, era para sair de vez. Não era para levar ninguém. E ele não fez isso. Sofreu as consequências. Por quê? Começou a haver briga entre os pastores do seu sobrinho, né, Ló. Deus não tinha falado para ele, olha, sai de vez. Irmãos, há um ditado que muito fala, quem casa quer casa, não é verdade? Então, assim também Deus fala conosco. Quando ele saiu, Deus começou a prosperar na vida dele. Quando ele despachou o sobrinho, Deus começou a prosperar. Mas daí Deus também viu, irmão, agora eu vou ver se ele é mesmo temente, se ele é fervoroso na fé. Pega o teu filho, agora vai lá. Se é nós falamos, mas Senhor, o Senhor me deu o filho, agora quer que eu vou queimar, matar, sangrar lá meu filho? Essa era a resposta que muitos iam dar. Mas Senhor, meu filho bonitinho aqui, eu vou levar lá para matar lá? Mas Deus, ele só foi testando. Vai, assim, irmãos, é nós. Barreira se levanta, as coisas se levantam, mas tenha fé, paciência, perseverança, fé, obediência, né? Caminha, vai melhorar.
Cada passo que você vai dando, você vai rompendo. E Deus vai abençoando sua vida, né? E quantos que não passaram por isso, né? Nossa luta hoje, irmãos, não é contra a carne e sangue. Agora você imagina Josué. Depois que ele terminou de dar 7 voltas lá, Deus falou para ele: ó, você pega canhão, metralhadora e vamos detonar esse muro. Né? Não foi. Tudo tinha um preparo. Buzina, chifre, e ó, o grito para gritar mesmo, né? Então, irmãos, você tem um Deus vivo na sua vida. Esse Deus, irmãos, Ele pode fazer tudo. Tudo o que você pensar, do que diz impossível, Ele pode. Agora, se você ficar esperando o possível e ficar gritando: oh Deus, eu quero assim, assado, ah meu Deus, estou passando fome, dá um arroz, pá, bum, saco cai aí, feijão, tá, pá, outro saco cai de lá, né? Farinha, e a carne seca também. Não espera não, irmão, que isso não vai cair do céu. Deus vai mandar codorna, vai mandar o que for, mas isso Ele não vai mandar. Carne seca com farinha você não vai comer, que Deus não vai jogar. Mas Ele vai falar para você: marche, caminha, vai em frente. Aí sim, irmãos, deixa o possível aparecer o possível, vamos fazer, né? E Deus supre as necessidades, irmão. Supre, porque eu já tive experiência disso. Você teria coragem, né? O pastor Osmir, vamos ver. O pastor teria coragem de pegar a sua família e sair assim, largar a sua casa e sair. Uma cidade estranha que você nunca conheceu ninguém, não tinha parente, não tinha nada, e ir lá para pregar a palavra de Deus. Então, tá vendo? E eu tive coragem para isso. Por que eu tive coragem? Porque eu saí na direção de Deus. Eu não saí assim de qualquer jeito. Olha, eu vou pregar, vou, né, sair de uma igreja como essa, assim, bonitinha, banco, desse jeitinho aí, ó, banquinho de mogno, preparadinho, instrumentinho, tudo forrinho, bonitinho, tá lá, para qualquer um ver. Largar assim, ó, de mão beijada, e ir para uma igrejinha pequenininha, os banquinhos tudo tortinhos, feitos de madeira rústica. As irmãs rasgavam tudo aquela meia fina nos bancos, porque... E uma promessa de Deus, com 2 promessas de Deus, dita por uma irmã que era considerada louca, que o pastor Pérez, o reverendo Pérez, considerava aquela irmã louca. E eu fui. Fiquei na casa de um pastor 15 dias lá. Se perdia na cidade, às vezes ficava rodando eu e minha esposa a noite inteira e não achava o caminho, né? Mas Deus falou assim: olha, usando a irmã, você vai para esse lugar, o lugar que você for, 3 pessoas vai te ajudar muito.
E na hora que você estiver no sufoco, e você vai ficar assim, falando assim, ó, e agora, mulher, como é que nós vamos fazer? Né? Vai vir dinheiro na sua mão. Tudo isso, irmão, se cumpriu. Por quê? Debaixo das mãos de Deus. Barreira? Tribulação era que nem morcego pendurado nas barreiras. Mas eu não cheguei a completar 1 ano naquela cidade. Eu fiz 3 batismos naquela cidade. Mais de 15 pessoas cada batismo. Batizei uma mulher com 80 anos dentro da igreja. Mas irmã, a senhora não é batizada? Não, passa pastor, entra pastor e eu... Igreja escandalizada. Deus honra, irmãos, aquele que é fiel a Ele. Aquele que anda na perseverança, na fé dele. Ele honra. Ele honrou Abraão, ele honrou, Jacó, ele honrou Moisés, honrou Elias, honrou tantos profetas, mas passaram por tribulação. E nós não somos diferentes não, irmãos. A nossa tribulação hoje é diferente de antigamente. Porque muitos passaram por tribulação, mas tinha tribulação, levantava aquela barreira, de repente, ainda o servo de Deus ainda entrava na guasca lá, porque os açoites cantavam no lombo. Mas desanimaram? Não desanimaram. Quanto ministério conturbado tiveram esses homens de Deus, não é verdade? O apóstolo Paulo mesmo é um homem de Deus que sofreu cada açoite. Desanimou? Não. E o ministério dele? Até o ministério dele pegar crédito, confiança, porque era um homem abominável que matava o povo da igreja. Foi difícil. Convencer, o ruim para o bom é uma tarefa dura, é uma barreira dura de vencer. Mas quando ele entrou na graça de Deus, ele recebeu a bênção de Deus. Foi um homem abençoado. Então, nesta noite, irmãos, não desanime, não. A sua muralha parece grande, mas ela não é grande. A maior muralha, Deus já deu vitória para nós, irmãos. Amém, igreja? A maior barreira que se levantou, a muralha grande que se levantou, se chamava morte. Era a morte. Mas Deus não deixou dessa forma. E Deus, ele olhou para a terra, veja bem, irmão. Deus olhou para a terra, com os olhos sobre o mundo. Não achou um justo sequer, irmãos, para fazer o que Jesus fez. Não achou um homem que suportasse o que Jesus suportou. Irmãos, muitas vezes a gente começa a pensar o que Jesus passou, quantas agonias, quantas dores, quanta zombaria, humilhação, deboche. Aí ele,
Nem para os seus discípulos ele não abriu a boca. Sabe por quê, irmãos? Porque se ele abrisse a boca, estava tudo perdido. A sua luta pode ser grande, irmãos. Pode ser enorme. Não comente com ninguém. Você, esposa, não comente com o seu marido. Você, esposo, não comente com a sua esposa. Vença a sua luta com a boca fechada. Prossiga conversando com Deus, falando com Deus, porque Ele vai dar a direção certa para você. Jesus Cristo não podia nem dar um diálogo com seus discípulos. Pedro, Senhor, eu morrerei por ti. Na hora H, negou Jesus por 3 vezes. Muitas vezes você está com um problema enorme. Eu vou contar para a vizinha lá, quem sabe ela vai dar uma palavra amiga. Dá. Irmãos, a notícia boa, ela caminha muito devagar. Se você der um testemunho aqui na igreja, ele vai demorar muito tempo para aparecer no mundo. Mas se você fizer uma coisa errada, em 2 minutos ele vai espalhar no mundo. É que nem a internet, né? A internet, você põe uma coisinha aqui, o mundo inteiro já fica sabendo, né? Assim é a notícia ruim. Então, irmãos, fica quieta. Converse com Deus. E para falar com Deus, você não precisa ficar gritando, e pulando, e sapateando, e repepé daqui. Não, irmãos. Deus está tão pertinho, que não precisamos gritar e nem correr. Ana, quando queria quebrar uma barreira na vida dela, ela foi em silêncio, no altar de Deus. Não abria a boca, e o sacerdote só estava aqui nela assim, só olhando. Aquela mulher está bêbada, ela está resmungando, e não sai voz, né? Mas naquele momento que ela estava só mexendo com os lábios, voz nenhuma saía, ela estava recebendo uma graça de Deus de ter um filho. Está vendo? E aquele filho não ia ficar para ela, porque ela tinha feito um voto. Abraão falou: não, se chegar um momento de eu sacrificar o meu filho, eu tenho certeza que Deus vai me dar outra família. Jó, quando os amigos criticavam, murmuravam, falavam: mas o que você fez, homem? Qual o pecado que você cometeu? Ele ainda orava para os seus inimigos. E quando falava, ele falou: olha, nu eu vim nessa terra e nu vou voltar. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja Deus por isso. E ele restituiu uma família maravilhosa para Ló. Amém, igreja? Eu não conheço sua vida e nem quero saber. Mas Deus tem a bênção para você nesta noite. Você estava na igreja, você está vencendo muralha. Você quer a bênção? Caminha com Deus. Coloca a sua muralha diante do olhar de Deus. Mas fala para Deus assim: Deus, o Senhor faz a parte do Senhor, porque eu vou fazer a minha, custe o que custar. Abraão não mediu consequência alguma, não, ele não fez rodeio, não. Deus falou: olha, Abraão, pega o seu filho e vai lá, você vai sacrificar. Ele saiu de lá sabendo que ele ia lá degolar o seu filho no altar e ali colocar fogo naquele altar. Ele saiu sabendo. Mas o coração dele estava entristecido, sim, por a perda do filho. Mas ele tinha certeza que Deus ia preparar algo melhor para ele. Porque quando ele falou para os moços: olha,
Vocês ficam aqui que eu e meu filho, nós vamos lá. Vamos adorar a Deus. Ele não falou nem sacrificar. Vamos adorar a Deus e tornaremos de volta a vós. Então já falou na certeza, irmão. Amém? Então seja assim na sua vida. Estou passando luta sim, mas essa barreira vai cair. Em nome de Jesus, hoje ou amanhã ou depois, ela vai cair. Custe o que custar, ela vai cair. Né? Luta, todo mundo tem. Barreira se levanta a todo momento. Né? É crise no mundo, é crise. Mas para nós, irmãos, não há crise. Porque a nossa crise, Deus já tomou conta dela. Amém? O mundo está aí, ó, funilando. É tanta coisa que chega, né, irmãos? É tanta conta, é tanto imposto, sobe gasolina, sobe o álcool, sobe isso, sobe aquilo. Mas vamos prosseguindo. Jesus disse, eu vou para o Pai, vou preparar uma morada. E vai voltar a buscar uma igreja gloriosa. Amém, igreja? Eu creio que nesta noite aqui não tem ninguém que ainda não aceitou Jesus. Tem alguém? Tem alguém na igreja que ainda não declarou Jesus Cristo como Salvador? Né? Se tiver alguém que ainda não são batizados, então se prepare, irmãos. Porque Cristo está voltando. Né? Sua vida está salva. Você já está caminhando com Deus. Se não tiver, irmão, põe a barba de molho. Porque não sabemos a hora nem quando, mas pode ser num piscar de olho. Jesus vem e busca a igreja. Por isso, irmãos, que é importante a sua vida material e espiritual. É uma balança que tem que estar regulada. Essa balança não pode estar uma mais alta do que a outra, não. Ela tem que estar nivelada. E essa nivelação dessa balança, né, é a sua vida que tem que estar nivelado com Deus, né, com obras boas, vida correta, honestamente, né, palavra fiel. Ah, mas uma mentirinha só, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É a mesma história do pé, né? O peso do chumbo e o peso da pena. Qual que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena? Os pecados também são igual. Tanto faz um como o outro, leva para o inferno da mesma forma. Então, nesta noite, irmão, xalá, que Deus possa trabalhar na sua vida. Porque a sua muralha, irmãos, ela pode ser, né, impossível para você, mas para Deus não. Agora, a muralha que é possível, trate dela, irmãos. Começa a trabalhar nas beiradas dela. Vamos acabando com ela. Vai saltando as muralhas. Pede força a Deus, ora ao Senhor, coloca a sua vida no altar, consagra a sua vida e fala, não, Senhor, eu não nasci para ser escória de Satanás, não, eu nasci para ser um vencedor. E nesta noite, aqui tem vencedor, irmãos, porque os seus problemas nesta noite, essa muralha vai cair. Amém, igreja? Coloca em pé, irmãos. Eu já estou mordendo 1 minuto lá do horário já. Se você quer vir à frente, vem à frente. O pastor Osmir deu liberdade. Você quer vir à frente? Venha. Não sei como ele está fazendo a campanha, mas vem à frente para nós orar, irmãos. Sua barreira, sua muralha, coloca ela diante de Deus agora. Fala claramente, irmão, sem rodeio. Deus, essa muralha é assim assado na minha vida. E isso está atrapalhando a minha vida. A parte que foi impossível, Deus, trata dela para mim. Eu vou cuidar da vida, né, que é impossível, é sua, mas a possível é minha. Amém? Vamos orar agora, irmão.